Bom, vamos lá. O que que é o tema base, né? O tema base é um tema feito especialmente para e-commerces, né? Principalmente e-commerces de alta conversão. E é um e-commerce que lembra muito a estrutura, né, do que os maiores e-commerces do Brasil têm, como o Mercado Livre, Amazon, etc. Eu estou aqui no site de exemplo de um cliente que usa esse tema, né, que ele comprou aqui da fábrica de plugins, e aí vocês conseguem ver que tem uma estrutura bem moderna, tem um banner aqui interativo interessante para exibição de produtos, né, tem as opções aqui de seleção do produto, dos produtos, né, eu vou entrar em um produto aqui, por exemplo. A página de produto também é feita bem otimizada para facilitar o processo de compra, principalmente do para que a decisão de compra e toda a jornada do checkout seja bem simplificada. Então aqui na página, tá vendo? A gente consegue ver detalhes, por exemplo, do título, do preço do produto, da foto do produto, enfim. E quando o usuário vai fazer, por exemplo, ou o login ou o cadastro, por exemplo, ele não é direcionado, na própria página ele já consegue ver as opções necessárias para ele, tanto para fazer o login, como para se cadastrar, ou se fosse reset de senha, assim como o carrinho também, que ele pode na própria página aqui já ir visualizando e acompanhando o carrinho dele para saber como que tá, etc. Então é bem otimizado. Bom, mas essa série de vídeos não é para demonstrar como o plugin funciona, já tem vídeos no próprio canal aqui mostrando como que o tema funciona, né? Tem a pesquisa otimizada também para que seja bem mais fácil do usuário poder encontrar um produto e tudo mais. A gente vai fazer a instalação aqui do tema e vamos ver as principais configurações que ele tem. Bom, eu vou vir aqui então, estou no WordPress zerado, né? Acabou de estar instalado aqui. Eu vou vir aqui, vou entrar aqui no painel e ele nesse WordPress que eu tenho aqui não tem nem o e-commerce instalado. Então a gente vai fazer a instalação do zero aqui de todos os componentes que precisa do plugin para que o tema funcione. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em plugins, adicionar plugin, e eu preciso colocar os plugins obrigatórios para que tudo funcione. Alguns plugins que eu vou instalar antes, que é muito bom para qualquer WordPress, é o Health Check, que serve para você ter informações sobre seu servidor, configurações de memória e tudo mais. Vou instalar aqui um plugin chamado widgets clássicos, que transforma os widgets do WordPress por padrão clássico, ao invés do padrão novo que ele colocou, né? Então está aqui o widgets clássico. Vou instalar aqui um outro plugin também chamado editor clássico, que ao invés de usar o Gutenberg como editor padrão do WordPress, vai usar o editor clássico também. Eu vou instalar aqui. Repara que esses plugins que eu estou instalando aqui, eu não ativei eles ainda, tá? Eu vou ativar já já. E vou ativar aqui também o SVG Support, um plugin para que o próprio WordPress aceite, né, o upload de arquivos SVG que eventualmente a gente pode precisar. Eu vou ativar aqui esse plugin. Vou apagar aqui o Akismet que vem por padrão em qualquer WordPress. Vou apagar aqui o Hello Dolly também. E aí vou ativar todos os plugins aqui que eu tinha feito a instalação. Ativei. Beleza. Todo mundo instalado. Eu vou vir aqui agora em configurações do meu WordPress. Vou vir aqui em links permanentes e vou garantir que eu estou com o nome do post marcado para que a URL fique amigável, né? Em vez de ficar números ou qualquer outra coisa. Já estava salvo aqui, mas só para confirmar. Beleza. Vou salvar aqui. E aí eu vou vir aqui em plugins. Vou adicionar plugin. E vou adicionar o WooCommerce. Então vou vir aqui e vou escrever WooCommerce para ele fazer a instalação aqui para mim. Vamos aguardar aqui ele encontrar. Ó, encontrou. Instalar agora. Quando eu ativar o WooCommerce vai me levar para o guia, né, de instalação, de configuração, na verdade, do WooCommerce. Eu vou seguir o passo a passo aqui do que ele me sugerir. Cliquei em ativar. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, vamos lá, configurar a minha loja. Vou colocar aqui que estou começando um negócio. Aqui é só de estatística, tá? Então isso aqui não vai fazer nenhuma interferência no como o WordPress funciona. Eu vou deixar aqui o nome da loja como tema base exemplo mesmo, o tipo de produto que eu vendo, sei lá, vou colocar qualquer coisa. Localização e e-mail aqui tá ok. Aqui, se você quiser receber e-mails no seu e-mail, você marca, senão deixa isso marcado igual eu coloquei ali. Vou dar aqui o continuar.
ele vai sugerir alguns plugins que a própria Automatic, né, que é a desenvolvedora do WooCommerce, sugere. Eu vou desmarcar todos, que eu não quero nenhum desses plugins instalados aqui. Se você achar que faz sentido para você, você pode instalar, mas a maioria desses plugins aqui não tem muita vantagem. Então eu vou colocar aqui, esperar ele terminar. Beleza, ele instalou aqui o WooCommerce. Para uma correta configuração do WooCommerce, eu vou vir aqui agora em configurações e vou mudar algumas opções aqui do que o próprio WooCommerce coloca, tá? Eu vou preencher aqui depois o endereço, tá? Vou confirmar aqui se está tudo certo aqui com o Real Brasileiro, tudo beleza. E aí eu vou vir aqui em produtos e vou marcar essa opção, ó, redirecionar ao carrinho após uma adição bem sucedida. Vou salvar. Depois eu vou voltar aqui nessas configurações para me configurar frete, opções de pagamento, mas por hora eu vou configurar só essas opções. Vou vir aqui no avançado. E aí eu vou vir aqui em recursos e vou desativar o HPOS, que é essa opção aqui, ó. Eu vou marcar essa primeira caixinha aqui para salvar as informações do WooCommerce de pedidos e produtos dentro da tabela do banco de dados do WordPress e ativar o modo de compatibilidade. Vou salvar. Esse vídeo aqui eu estou gravando em julho de 2025. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez essas opções sejam diferentes no seu WooCommerce. Mas aí, qualquer coisa, você pode assinar o suporte para a gente ajudar você. Bom, beleza. Ó, tem até uma opção nova aqui, ó, Blueprint. Essa opção não tinha aqui, ó. Uma opção nova. Deixa eu ver o que é aqui. Ah, olha que legal. Agora você pode exportar as configurações, ó, do WooCommerce. Então, você repara aqui, ó, que eu posso vir aqui e exportar as configurações do WooCommerce, ó, o que eu marquei, tá vendo? E aí eu posso exportar, olha quais os plugins que eu tenho, quais os temas que eu tenho, legal. E aí eu posso importar isso aqui em outro WordPress, bem interessante, né? Legal isso aqui, um recurso novo que o WooCommerce colocou, como eu falei, em julho de 2025, quando que eles colocaram isso daqui. Bom, já mudei aqui essas configurações, já estou com o WooCommerce instalado. Agora eu vou instalar alguns plugins obrigatórios do tema, né? Eu vou vir aqui em plugins, acionar plugin. O primeiro plugin que eu vou instalar é o Advanced Custom Fields da versão da fábrica de plugins. Para quem comprou o tema aí ou recebeu o material por e-mail, já sabe onde baixar o arquivo. Dá para instalar o Advanced Custom Fields na versão gratuita pelo próprio repositório de plugins do WordPress, porém essa versão da fábrica de plugins ela é um pouquinho mais estável, tá? Parecido com o que acontece ali no Secure Custom Fields. Ó, ativei aqui e agora eu vou instalar o plugin Diógenes Componentes. Então vou vir aqui. Vou pegar aqui o plugin Diógenes Componentes. Instalar. Vou ativar o plugin. E aí eu vou vir aqui nas configurações do Diógenes Componentes e vou mudar algumas configurações também, que são elas. Ativar Diógenes Grid CSS, eu vou colocar que sim. Ativar Harmonics, eu vou colocar que sim. Se você quiser ocultar esse menu desse WordPress, você pode marcar essa opção como sim também. Nenhuma outra opção você precisa mexer. Vem aqui em atualizar. Beleza, salvou. E agora está quase tudo pronto. Agora eu vou vir aqui em plugins, acionar plugin e vou adicionar o Elementor. Esse tema que a gente está apresentando, ele não foi feito com o Elementor, porém ele tem total compatibilidade com o Elementor, né? Então vou instalar ele aqui, porque é muito mais fácil você criar e organizar vários elementos da sua página usando o Elementor, né, do que usando qualquer outro recurso. Vou ativar aqui. Assim como o WooCommerce, o Elementor também vai querer me levar para um assistente para me poder fazer algumas configurações, porém eu vou pular tudo, porque diferente do WooCommerce a gente não precisa configurar literalmente nada. Aqui você pode ir pulando as opções aqui, ó, dá na mesma, ou você pode fechar aqui direto, tá? Que tem o mesmo resultado. Pulei aqui. A gente vai fazer outras configurações do Elementor em outras ocasiões, mas aqui a gente quer fazer a instalação base para deixar tudo funcionando. Vamos esperar aqui ele carregar. Beleza, vou pular isso aqui, vou sair aqui, vou voltar para o WordPress. Que eu não preciso, agora a gente não vai fazer nenhuma configuração específica do Elementor. Bom, já instalamos todos os plugins que a gente precisaria para fazer tudo funcionar. Eu vou limpar aqui
a minha dashboard do WordPress, que eu sempre achei ela com muito cheia de coisa. Eu vou tirar aqui isso aqui, ó. Deixar ela aqui só com a visão geral do e-commerce. Não, nem esse aqui eu vou deixar. Novidades e eventos. Seja bem-vindo. Vou deixar só o status do diagnóstico aqui e vou tirar aqui o atividade. Beleza, vou fechar aqui. Vai ter uma mensagem do elemento aqui que eu vou fechar. Beleza, e agora eu posso instalar o tema em si. O tema é composto por um tema e um plugin do tema, né? Por quê? Porque quando o plugin, o tema em si de Diógenes Base é instalado, ele não tem atualizações. Então todas as atualizações que o tema for ter vai ser via plugin do tema, que eu vou mostrar aqui agora para ficar mais fácil. Eu vou vir aqui adicionar tema. Aí vou colocar aqui enviar tema, vou selecionar aqui o arquivo zip. Eu vou pegar aqui onde eu salvei o meu zip do tema. Selecionei aqui, vou instalar. Esperar aqui o upload terminar. Ativar. Ó, instalou aqui o tema, tá vendo? E aqui, ó, ele vai criar vários menus dentro do meu WordPress, tá vendo? Seções do site, o próprio configurações do tema aqui. E eu já vou vir aqui em plugins, ó, e vou adicionar o plugin do tema. Então eu vou vir aqui em adicionar plugin, enviar, selecionar. Vou vir aqui na pasta onde eu salvei o plugin. Que sempre que tiver atualização vai ser através desse plugin que ela vai ser feita. Vou ativar aqui, ele não vai criar nenhum menu específico. Boa, aí vai aparecer essa mensagem aqui que é normal. Por que é normal? Porque o e-commerce espera uma determinada estrutura de tema e o nosso tema é um tema customizado. Então eu posso vir aqui e fechar essa mensagem ali quando ela aparecer. Beleza, aí eu vou fazer duas coisas. Perceba que aqui no meu menu lateral do WordPress, algumas configurações, como seções do site, configurações do tema, ficou aqui embaixo. Então eu vou reorganizar a posição dos menus aqui do meu WordPress. Então eu vou vir aqui adicionar plugin. Vou procurar aqui por um plugin chamado Admin Menu Editor. E aí vai aparecer esse cara aqui, ó, esse ícone aqui, ó, da Genesis. Vou instalar esse plugin aqui. E como eu vou editar o checkout do e-commerce, eu já vou instalar um outro plugin aqui que se chama Checkout Fields Editor. Que eu vou deixar os campos do e-commerce do checkout, né, alguns campos específicos, vou mudar a ordem deles, então eu já vou instalar esse plugin aqui, que é esse daqui, ó, da Theme High, Checkout Fields Editor, Checkout Manager for e-commerce. Eu vou instalar ele aqui. E por último, eu vou instalar um plugin chamado Disable Comments, que eu vou desinstalar porque eu não quero ter comentários, né, habilitados aqui no meu WordPress. Então eu vou vir aqui, ó, vou instalar esse cara aqui, instalar, ativar. Beleza, aí eu vou vir aqui em configurações, Disable Comments. Ele vai perguntar onde que eu quero desativar os comentários. Eu vou colocar aqui em todos os lugares. Salvar alterações. Aí eu vou vir aqui agora em plugins. Vou ativar o Admin Menu Editor. E vou ativar o Checkout Fields Editor for e-commerce. E aí eu vou vir nas configurações do Admin Menu Editor para trocar a posição dos menus aqui que eu comentei. Então eu vou vir aqui configurações, menu editor, e eu vou mudar a ordem, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, configurações do tema aqui em cima, logo depois do painel, tá? Seções do site debaixo de páginas faz sentido, eu só vou colocar mídia embaixo e posts mais embaixo ainda, tá? Porque para ficar mais fácil aqui de eu localizar essas opções ali dentro, tá? Tem algumas opções do Elementor aqui como modelos, ó, que eu vou só trazer elas mais para perto uma da outra, né? E é isso, eu vou trazer o Joyce Components para cá.
já é o suficiente. Se você quisesse tirar algum menu também, você poderia fazer por aqui. Daria para fazer isso aqui via código também, mas estou fazendo aqui por um plugin por questão de conveniência. E beleza, está feito. Posso vir aqui em painel e repara que eu tenho aqui configurações do tema, páginas, seções do site, mídia, posts, produtos e tal. Ficou mais organizado aqui para o que eu quero fazer. Vou fechar aqui essa notícia aqui do plugin de Zapier Comments e beleza. Se eu vier aqui em temas, como eu comentei, eu ativei aquele tema, né, que eu fiz a instalação. Porém, ele não muda nada ainda das seções aqui do meu tema. Ele não vai mudar nada. Olha lá, não tem nada aqui, tá vendo? Tem uma index aqui vazia e aí não tem mais nada aqui. Ah, só um detalhe. Aqui no e-commerce, por padrão, ele fica como em breve. Ou seja, o e-commerce subentende que ainda não estou pronto para vendas. Como eu não quero que apareça, por exemplo, nada do e-commerce aqui com essa janelinha aqui, tá vendo? Que o e-commerce coloca, eu vou vir aqui e vou colocar que eu já estou ao vivo, mesmo que eu não tenha produtos ainda. Mas aqui é um site de exemplo, então não tem por que eu deixar ali o em breve. E eu também não gosto na página que fica essa barrinha aqui que o WordPress coloca para o usuário logado. Então eu vou vir aqui em admin, vou vir aqui em editar perfil e vou tirar essas opções aqui de mostrar a barra de ferramentas ao ver o site. Vou salvar. E aí aqui quando atualizar não vai ter nem aquela página, aquela tarjazinha aqui do e-commerce, nem a barra ali em cima. Beleza. Claro que isso aqui não é o nosso site ainda, né? Só tem uma index vazia, porque a gente vai deixar igual a gente viu aqui no site que eu mostrei. Mas isso a gente vai ver em outro vídeo, porque aqui a gente fez o quê? Só a instalação de tudo e a configuração do ambiente. Uma coisa que está me incomodando aqui é que configurações do tema ficou muito grande, tá vendo? Porque configurações e caiu para outra linha ali tema, acho que tá para ficar melhor ali. Então eu vou vir aqui no Diogenes, no Admin Menu Editor e vou mudar. Aqui em vez de configurações do tema, eu vou escrever aqui config tema. Só para ficar mais de uma linha só, né? Ficar mais vai ornar melhor ali. Salvei, tá lá. Tá vendo? E tem um espaço aqui, ó, entre, tá vendo? Tá maior o espaço aqui, eu posso vir aqui e remover esse cara aqui. Salvar. Que vai ficar melhor ali, ó, tá vendo? Só para não ficar ficar mais legal aqui. Bacana? Bom, é isso. E aí no próximo vídeo a gente vai começar a fazer as próximas configurações aqui do nosso tema. Interessado com comprar algum plugin ou plataforma da Fábrica de Plugins? O único local onde você pode comprar os nossos plugins é exclusivamente no site da Fábrica de Plugins. Mas eu vi em outros sites como Drop, EasyDump, Hotmart, Mercado Livre, os plugins da Fábrica de Plugins mais baratos. Não se engane, são produtos falsos. O único local onde vendemos é no site oficial, ok? E só assim você terá atualizações gratuitas, vídeos manuais e suporte total pela nossa equipe. Anote aí, www.fabricadeplugins.com.br ou escaneie o QR Code na tela ou acesse o link que está na descrição do vídeo. Anotei e vou agora mesmo fazer a minha compra.